Então, bora lá, vamos para a resolução do primeiro exercício. Vou compartilhar a tela do computador com vocês. Eu separei alguns exercícios para a gente aplicar aí os conceitos, tá? Vamos resolver aqui esses quatro... Tem alguns, né? Eu separei vários, mas vamos resolver essa primeira questão aí. Vamos resolver primeiro o A e o C, certo? E depois vamos para o B e para o D, porque eu marquei diferente porque tem conversão de taxas, né? Ó, percebe ali, a taxa do enunciado é 5% ao mês no B e ele pede no prazo de 1 ano. Então, essa taxa aí seria a taxa nominal, por exemplo, entendeu? Mas, e a taxa efetiva? Ele teria que ser 12 meses, né? Então, basicamente é isso. Vamos lá, ó. Vamos resolver então, esses daí é o exercício, vamos voltar para a folha. Então vamos para a resolução. Esse primeiro exercício 1A. No enunciado ele fala o seguinte, temos um capital de R$300 com uma taxa de 2% ao mês e o tempo investido é de 4 meses. Então perceba aqui, ó, isso daqui é taxa efetiva. Por que taxa efetiva? Porque a taxa está ao mês e o tempo está ao mês. Então, o resultante lá na frente vai ser a taxa efetiva, porque está no prazo correto, tá? Na mesma dimensão. Como que nós vamos resolver? Vamos olhar aqui as nossas fórmulas. Eu estava com a folha aqui, tá aqui, ó. Vamos olhar as nossas fórmulas. Quais são as variáveis que nós temos? Ele está pedindo ali, no enunciado ele fala o seguinte, ó, para calcular os juros e o montante, tá? Isso daqui é conceito básico. Então ele quer saber aqui, ó, o montante e ele quer saber os juros. Esses são os questionamentos do exercício. Podemos encontrar o montante direto e podemos encontrar os juros direto, porque nós temos a fórmula do montante e temos a fórmula só dos juros. Eu preciso resolver as duas equações inteiras? Não. Por quê? Porque se nós olharmos aqui em cima, se eu descobrir os juros, é só eu pegar o valor que eu descobri e somar com os 300, eu já tenho um montante. Ou se eu encontro um montante e eu tiro do montante o capital, os 300, sobra os juros. Então, nessa situação, não preciso resolver isoladamente a fórmula do montante e depois a fórmula dos juros. Por quê? Porque se eu encontro um, é só voltar na primeira equação, fazer ali os isolamentos necessários, já vamos encontrar o gabarito. Então, para aplicar o conceito matemático, né, familiarizar aí, vamos aplicar um montante, porque o de juros não vai ser muito utilizado, né? Então, vamos para a resolução do montante. Montante é igual ao capital, que é de R$300, que multiplica 1 mais a taxa, essa taxa é de 2%, e isso elevado, a taxa está ao mês e o tempo está ao mês, elevado ao mês. A taxa e o tempo têm que obrigatoriamente estarem no mesmo, na mesma contagem temporal. Se é mês com mês, ano com ano, dia com dia, hora por hora, semana a semana, não importa. O que acontece? Vou mostrar aqui a matemática aqui, só para vocês, para o estudante do ensino médio entender. O símbolo de porcentagem, aqui, ó, esse símbolo de porcentagem, ele significa o quê? Ele significa dividido por 100. Então, 2% é igual a 2 dividido por 100. Então, se vermos porcentagem representa divisão por 100. 2%, eu estou reescrevendo em cima aqui porque pela imagem aqui parece que o vermelho não ficou muito nítido. Então, 2% significa 2 dividido por 100. Entenderam? E aí nós vamos cair na questão de porcentagens, números decimais, fração. 2 dividido por 100, vamos identificar que é a mesma coisa que 0,02. Então, se eu tenho, outro exemplo, 20%, 20% é igual a mesma coisa que 20 dividido por 100. Em decimal, vamos encontrar a mesma coisa que 0,2. 135% é a mesma coisa que 135 dividido por 100. Isso é a mesma coisa que 1,35 no decimal. Então, é necessário aqui saber os conceitos básicos por isso, para na hora da conversão trabalhar. Para fazer a substituição correta aqui,
Aqui nós observamos que a porcentagem pode ser fração ou decimal. Você pode trabalhar com qualquer um. Nessa situação em questão, é mais conveniente trabalhar com decimal. Então, continuando a resolução, o montante é igual a 300, 1 mais 0,02, que é o que nós encontramos ali em cima, elevado à quarta potência. Montante é igual a 300, que fica 1,02 elevado à quarta potência. Se você está no ensino médio, você vai ter que pegar 1,2. Se o enunciado te der referências, por exemplo, tem enunciado que ele vai fornecer. Por exemplo, aqui, ó, vou compartilhar a tela do computador. Por exemplo, aqui esse enunciado. Perceba que nesse enunciado aqui, ó, ele está associando, aqui, ó, 1,01 elevado a 10 está mandando aproximar a 1,105. Se o enunciado trouxer essas equivalências, beleza. Se não trouxer, aí você do ensino médio, você vai ter que fazer no braço 1,02 vezes 1,02, o resultado vezes 1,02 e esse outro resultado vezes 1,02. Porque aqui nesse enunciado ele não trouxe, né? Então, seria braçalmente mesmo. Aí iria aplicar os conceitos de potenciação. Mas o universitário tem a famosa calculadora. Opa, só lembrando, foi sem querer, compartilha aí. O universitário, ele vai ter a famosa calculadora. Como que eu vou usar a calculadora? Eu vou pegar 1,02, para elevar o expoente, é esse circunflexo aqui em cima, ó. Esse aqui, ó. Elevado a 4. Já tem o gabarito desse resultado ali, daquela potência, que é 1,0824. Então, eu tenho que o montante é igual a 300, que multiplica 1,08243. O estudante do ensino médio vai ter que multiplicar, a vírgula vai andar duas casas aqui, né, por conta do 300, então ficaria a mesma coisa que 108 vezes 3. Mas o universitário vai fazer a multiplicação direta desse resultado por 300, vai encontrar como montante R$ 324,72. Quanto que foi de juros? O que passou de 300, porque ele tinha 300. E tem mais que 300, os juros aqui que ele ganhou foi de R$ 24,72, ok? Então, o montante é de R$ 324,72 e os juros é dos R$ 24,72, ok?